Oi, meu nome é Brisa e eu vou explicar um pouco sobre os projetos políticos que a gente tinha no Brasil na época do Segundo Reinado. Primeiramente, a gente tem que entender o que foi o Segundo Reinado. Esse foi um período da história que teve como imperador Dom Pedro II e que ele comandou o Brasil de 1840, que foi na coroação dele após o golpe da maioridade, até 1889, na proclamação da República, quando acabou com a monarquia no Brasil. Sobre os aspectos políticos no Brasil, existiam dois partidos, o liberal e o conservador. Eles disputavam pelo poder intensamente e isso gerava uma instabilidade gigantesca na política brasileira. O imperador então decidiu fazer a política do revezamento, que se baseava na alternância da liderança do gabinete ministerial, o que ajudou a reduzir um pouco os conflitos. Então, uma vez era um primeiro-ministro que era liberal, outra vez era um conservador e assim vai. Eu vou explicar um pouco mais sobre esses partidos para que fique mais claro quais eram os ideais de cada um. Bom, os conservadores defendiam a centralização do poder nas mãos do imperador e os liberais defendiam uma maior autonomia das províncias locais. A gente pode resumir isso falando que os conservadores se sustentavam na aliança entre a burocracia com o grande comércio e a grande lavoura da exportação, e os liberais se sustentavam em profissionais liberais urbanos unidos à agricultura de mercado interno. Porém, apesar de tudo, todo mundo sabia que na prática eles não eram assim. Quando os liberais estavam no poder ou então os conservadores estavam no poder, as coisas aconteciam de maneira muito parecida. Então quase não havia divergências entre eles no poder. Além disso, a distribuição do poder no Brasil funcionava da seguinte forma: o imperador representava o poder moderador, que era com amplo poder em tudo, ou seja, ele podia acessar o que ele quisesse, na hora que ele quisesse na política, e ele ficava também acima do executivo, onde se destacavam os cargos de senador e deputado. O Brasil, então, nessa época, tinha mais ou menos que uma monarquia parlamentarista, onde o imperador interferia onde ele quisesse, sempre que fosse necessário, o que significava então que, se fosse eleito um primeiro-ministro, que não seria o ideal para o imperador, ele simplesmente demitia o primeiro-ministro e escolhia um novo, porque ele tinha um poder muito amplo pela política brasileira. Em resumo, no segundo reinado, que teve como imperador Dom Pedro II, havia uma polarização política dividida pelo Partido dos Liberais, que defendiam a descentralização do poder, e os conservadores, que defendiam o governo centralizado. Mas na verdade, na prática, eles atuavam de forma muito parecida. O imperador era quem tinha posse de tudo e podia interferir onde ele quisesse para garantir seus interesses, e possuía uma forte influência na eleição do primeiro-ministro.